Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Novo. Amados, eu quero ir com um vídeo aí do pregador Josiel Alves. Ele dá um conselho àquele pregador mirim que teve muito nas redes sociais aí, mas não foi por boas coisas. Então eu quero reagir a este vídeo com você, tá bom? Bora fazer isso? Antes, não se esqueça, se inscreva, compartilhe, comente. Também não se esqueça que, olha, você lembra, você assistiu a live de ontem? Foi forte, hein? Os sinais do que está acontecendo entre Irã, Israel e Estados Unidos já é sinal de que já está para acontecer aquele avivamento e a transferência de riquezas, hein? Então, se você não está entendendo nada do que eu estou falando, dá uma olhadinha nesse link aí que eu vou deixar aí abaixo do vídeo de ontem para você entender melhor o que a gente está falando, tá bom? Da live de ontem, que foi top demais, gente. Foi muito top, esclarecedora sobre todo esse assunto. Beleza? Então depois de assistir esse vídeo, eu vou lembrar depois você de novo. Então fica tranquilo, só tô avisando aqui, mas vou te lembrar de novo aí. Bora assistir esse vídeo então com o pregador Josiel Alves. Não é verdade? Hoje, ninguém mais cai na igreja, o povo perdeu, aleluia, a sensibilidade, porque hoje o evangelho está uma palhaçada. Irmão, Amém. Deixa eu dar uma opinião, eu quero dar uma opinião minha aqui, biblicamente, a respeito do pregador Miguel aí, que está pregando esse rapaz, esse guri. Talvez o menino até tenha o dom de Deus na sua vida. E alguns falam assim, mas Jesus pregou com 12 anos, ensinou com 12 anos. Jesus ensinou com 12 anos, é verdade. Mas ele teve infância. O ministério de Cristo começou com 30, verdade. Não começou com 12. Uma criança de 10, de 12 anos, irmão, não está preparada para aguentar as pauladas. Então eu quero dar um conselho ao Miguel, conselho de Deus. Meu filho, meu guri, como diz o gaúcho, dá uma acalmada, meu filho. Senta um pouco para aprender. Senta com o papai e com a mamãe. Senta com o pastor presidente. Só quero fazer uma ressalva, né? Não com o que o Josiel está falando, respeito, gosto muito dele. Mas talvez ele não tenha essa informação. Esse rapazinho aí, esse guri, que ele está dizendo, ele está imitando o próprio pastor dele, né? O pastor dele faz esse tipo de coisa. Fala em um embromation ali para dizer que está falando em línguas e outras coisas que eu vi. Então, sentar para aprender com o pastor presidente da igreja dele vai ser ruim. O melhor é ele ir, pelo menos o pastor que está defendendo ele, que é da igreja, que é o pastor dele, né, é o que eu vi. Não sei se é esse pastor que o Josiel está se referindo. E o pai e a mãe apoiam, né? O pai e a mãe estavam de olho nisso aqui, né? Porque se não tivesse, estava cuidando melhor da infância do menino que não deveria estar fazendo isso com 12, 13, 14, 15 anos, né? Eu acho que você, sim, pregar na sua igreja, para os jovens, para os adolescentes, na idade dele, maravilha. Agora ficar indo de igreja em igreja, viajando para lá e para cá para pregar, isso não é para um jovem dessa idade que não tem maturidade o suficiente para isso, né? Aprenda um pouco mais, tenha uma infância. Tu é novo, meu filho. Senta, baixa um pouco a poeira. Irmão José, tu é contra a criança pregar. Eu comecei a pregar com 12 anos. Só que no meu tempo, irmão, não tinha esse negócio que tem aqui. No tempo de hoje. No meu tempo, se eu começasse a conversar abobrinha no cima do púlpito, o pastor vinha e dizia, vai sentar, Josiel. No meu tempo não tinha revelação de um iPhone, não tinha melancia na igreja, não tinha essas comparações inusitadas que tem aí fora. Quando eu pregava com 12 anos, quando comecei a pregar. Então, pregar é uma coisa, ter ministério tirante é outra. A criança precisa viver. E não vem pra cá me arrebentar nos comentários. Não, irmão, eu não estou me levantando contra o menino. Eu estou dando conselho para ele sentar, ouvir mais, para não cair na cilada. Ter chamada, ter ministério é uma coisa. Agora ter a tua vida particular é outra. Eu pregava quando era mais novo, mas eu tinha uma infância, estudava. Por mais que eu parei com meus estudos, parei por relaxado, irmão. Não por causa da obra. Eu parei por relaxado meu, relaxismo meu. Mas meu pai e minha mãe dizia, Josiel, minha mãe sempre fala até o Josiel, senta para aprender, senta para ouvir, para não falar bobagem. E hoje, irmão, a internet não perdoa você. Vocês estão vendo comigo aí? Eu procuro pregar a palavra da verdade e eu sou arrebentado aqui na internet. Ainda bem, né? Porque a Bíblia diz que nós seríamos perseguidos. Se tivéssemos sendo lambidos, como muitos pregadores por aí,
aí deveríamos ficar preocupados, porque a verdade que liberta também fere aqueles que não querem ser libertos, também incomodam aqueles que não querem ser libertos. Então, pregar a verdade, quantas vezes Jesus foi perseguido por isso, né? E ele disse: no mundo tereis aflições, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome, e tantas outras coisas que Cristo mesmo falou a respeito disso. O problema é se todo mundo estivesse alisando e falando bem. Aqui tem muita gente que se inscreve, fala, elogia, até eu falar uma verdade que vai contra o que a pessoa acredita e ela não quer largar aquele pecado, aquele erro, aquela falha. O que ela faz? Ó, fala um monte pra mim aqui nos comentários e ó, vai embora. Eu não tô nem aí, o canal não é meu, é de Deus. Se as pessoas querem ir, fazer o quê, né? Então, Jesus, o ministério dele começou com 30, não começou com 12. Ele ensinou com 12, mas ele teve infância. verdade. Então dá uma segurada, senta com o pastor, pode pregar, pode, mas esse negócio tá pra lá e pra cá viajando, né? Uma criança de 14 anos, de 12 anos, irmão, não tem psicológico. Não tem maturidade. Então, ó, meu filho, ó, dá uma acalmada aí, meu filho. Leia mais um pouco a Bíblia para você não falar algumas coisas que estão dando polêmica. Leia a Bíblia. Eu, José, eu tenho que sentar todo dia e aprender, irmão. Eu não sou perfeito. Eu também. Senta com o pai e com a mãe para aprender um pouco mais. Eu estou na igreja desde que eu nasci e até hoje continuo aprendendo. Porque a palavra de Deus se renova todo dia. Todo dia tem que ler. Porque do jeito que tá, você não vai longe. Se você continuar assim, meu filhinho, você não vai longe. Você vai ser mais um que está na boca desse canal de crítica aí e você não vai suportar. Prega a palavra. Prega a palavra, filhinho. Nas tuas mensagens, prega a palavra. Se Deus te der alguma mensagem profética, entrega. Mas prega a palavra. A prioridade é a palavra de Deus. Profecia não salva. Revelação não salva. Não salva. Quem salva é a palavra. Kalama Xandaraia. Quem liberta é a palavra. Quem transforma o caráter não é esse evangelho hoje moderninho por aí afora. Quem transforma é a palavra. Quem liberta é a palavra. Acabou. O resto é conversa à toa. O resto é balela. E o salmista fala, capitão Otto Borges, meu amigo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sou de um tempo que eu tinha alegria, não que eu tenho ainda alegria, aliás. Eu sou de um tempo que a gente ia nos cultos interior aqui do meu estado gaúcho, nós ia alegre, feliz, não tinha carro, não tinha moto, tinha bicicleta velha, tinha pegar o meu violão, meu pai pegava a Bíblia e nós ia alegre num sol escaldante, nós ia feliz. Parece que hoje as coisas mudou. Hoje o evangelho é o evangelho do fast food. Eu não gostei desse aqui, vou no outro. Mas não gostei desse aqui, vou no outro. Revelação não salva ninguém, meu irmão. Então, alegrei-me. Ou seja, quando alguém te convidar, se alegre, irmão. Irmão José, não está fácil ir na igreja, mas deixar de ir não vai melhorar o teu problema. Deixar de cultuar Deus não vai resolver. Eu sempre digo, quem sai da igreja por causa de alguém, nunca teve lá dentro por causa de Jesus. Verdade. Eu sei que vai aparecer algum hater aí depois, dizendo que eu estava passando a mão. Eu não passo pano para ninguém, irmão. Amado, a palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 a 8, pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhe digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Palavra, Bíblia, isso é Bíblia. Então a gente está vendo hoje um tempo onde as pessoas estão buscando para si mestres e essas pessoas se levantam e fazem de qualquer jeito porque elas querem entreter, elas querem público, elas querem like, elas querem visualização, elas querem seguidores, mas elas não querem pregar a verdade, porque a pregar a verdade espanta muita gente. Muita gente que não quer mais ouvir a verdade, que quer buscar essas pessoas, esses mestres que ensinam coisas erradas, elas estão buscando isso, elas não querem ouvir a verdade. E muitos desses que têm se levantado hoje em dia, têm se levantado por causa disso. A culpa não é nem de quem está fazendo, mas é de quem está correndo atrás. Porque se ninguém fosse atrás desse tipo de coisa, não teria.
não teria pessoa se levantando para fazer isso. Logicamente que eu não estou culpando a mim e a você, mas esse rapaz, ele ainda é muito novo, não deveria estar fazendo isso, minha opinião, né? Bater nele também não vai resolver nada, bater no sentido virtual não vai resolver nada. O que vai resolver é ele colocar a mão na consciência e ter um encontro com Deus, porque chamado ele tem, o problema é o que ele está fazendo com o chamado que Deus deu para ele. Esse é o problema, porque lá no dia Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Então, bom, enfim, é isso. Né? Eu precisava falar essa palavra porque hoje em dia está surgindo cada coisa que a gente está vendo por aí. É unção do futebol, que o pastor sai chutando bola nos outros. É unção disso, é unção daquilo, é não sei o quê. Ai, gente, a gente está nos últimos dias mesmo. E isso você vê que é o cumprimento da própria palavra. Deixa seu like, compartilha, comenta, se inscreve, deixa sua opinião aí abaixo, tá bom? O que você achou desse vídeo. E também não se esqueça, o vídeo que eu falei para você da live de ontem, né, que a gente fez, tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Um forte abraço a você, Deus te abençoe e até um próximo vídeo.